O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João estava na prisão. Quando ouviu falar das obras de Cristo, enviou-lhes alguns discípulos para lhe perguntarem: És tu aquele que há de vir, ou devemos esperar um outro? Jesus respondeu-lhes: Ide contar a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos recuperam a vista, os paralíticos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e os pobres são evangelizados. Feliz aquele que não se escandaliza por causa de mim. Os discípulos de João partiram e Jesus começou a falar às multidões sobre João. Que fostes ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Que fostes ver? Um homem vestido com roupas finas? Mas os que vestem roupas finas estão nos palácios dos reis. Então o que fostes ver? Um profeta? Sim, eu vos afirmo. E alguém que é mais do que profeta. É dele que está escrito: Eis que envio o meu mensageiro à tua frente. Ele vai preparar o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo, de todos os homens que já nasceram, nenhum é maior do que João Batista. No entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, caríssimos irmãos e irmãs rádio-ouvintes que nos acompanham pelas redes sociais. Nós estamos no Advento, na espera do Senhor, seja no Natal, seja a segunda vinda, seja a nossa morte, né? E é por isso que a leitura de Isaías diz: alegre-se, pois que é o domingo Gaudete, que vem do latim alegrai-vos, por isso que usa rosa. O terceiro do Advento e o quarto da Quaresma, lá é o letare, que é o mesmo verbo, alegrai-vos, né? Porque está chegando próximo o Natal, ou a vinda de Cristo. Alegre-se, terra, que era deserta e intransitável. Germine, exulte, alegria e louvores, né? Fortalecei as mãos enfraquecidas e firmai os joelhos debilitados. Bota a mão na massa, povo. Sai da inércia do dia a dia, da preguiça espiritual, do fazer um monte de coisa do mundo, mas não fazer quase nada para Deus. Bota o joelho no chão, busque a adoração, rezem o rosário, o terço, aguardando a volta do Senhor. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma, né? Como é difícil para alguém no eixo entender que nós não podemos ter uma fé aguada, uma fé que não tem constância. Criai ânimo, não tenhais medo, dizei às pessoas deprimidas. Sim, eu sei que a vida não é fácil, provações, situação política, então nem se fala. Financeiro, muita gente com problema financeiro, ataques às pessoas até que querem fazer o bem, até se querem produzir, são atacadas o tempo inteiro. A falta de respeito dentro da família, seja no cônjuge. E o pior é que quando fica velho aí, que baixa um negócio de querer provar que é homem, depois dos 60, 65 anos, e entra mais ainda nessa adultério, né? Eu sei que não é fácil criar filhos. Muitos se perdem aí pela internet, afora, pelas más educações, mas não adianta ficar deprimido e não fazer nada. É hora de criar ânimo, não ter medo de enfrentar o mal. Nós temos que ensinar as crianças desde cedo a enfrentar o mal, a ensinar que tem o mal e o bem,
e que nós temos que ter violência, né, contra o corpo e contra Satanás. Isso tem que ser ensinado desde pequeno. E nós mesmos temos que sair da nossa vidinha mais ou menos de oração. Temos que rezar mais, muito mais. Quem de vocês estão rezando como deveria? Vindo às missas, né? Então se abrirão os olhos dos cegos e os descerão o ouvido dos surdos. Ou seja, com a vinda de Cristo, um dos sinais são os milagres, que depois Jesus vai usar para falar para João Batista, que estava em dúvida se era ele. E depois diz: o que o Senhor salvou voltarão para casa, eles virão a Sião cantando louvores, com infinita alegria, brilhando em seus rostos, cheios de gozo e contentamento. Não mais conhecerão a dor e o pranto. É uma promessa. Não mais conhecerão a dor e o pranto. Não mais conhecerão a dor e o pranto. Essa é a promessa que nós temos que acreditar. E mais, para chegar até lá, temos que passar pela cruz. Que jeito? Primeiro, amando a Deus sobre todas as coisas, que é a coisa mais difícil que tem. Eu, como pastor, fico assim impressionado como qualquer coisa tira a atenção de Deus. Qualquer coisa. Ele que se deu a vida por nós, é desprezado por nós o tempo inteiro por um monte de bobagens, né? Por um monte de bobagem. É um churrasquinho no domingo, é uma pescariazinha, é um happy hour dos amiguinhos, é um joguinho de canastra, outro de truco, é um futebolzinho, é a final, sei lá o quê. Gente, eu não sei mais o que fazer. Eu vou para falar que existe inferno. O que faço mais? Deixo fritar para sempre? O que faz? Não dá para ficar a vida inteira. Tem que ir para a missa, tem que ir para a missa. Quem que aguenta? Até quando? Não dá. Nós temos que ter um pouco de consciência. Hoje eu contei de uma experiência de uma ex-paroquiana minha, que quase morreu, ficou em coma, não ia na igreja, não acreditava em Deus, nada. E disse que tinha visto uma coisa que ela não conhecia, que era dourada e um pão branco no meio, uma coisa branca no meio, que ela nem sabia o que era o nome. E que no momento que ela estava em coma, quando ela viu essa coisa, que na verdade é o ostensório de Jesus, ela sentiu uma paz como nunca, uma alegria que foi brotando. Só que de repente, essa visão baixou e ela entrou num escuro, gritos, dor, desespero. E ela ficou por muito tempo: não, eu não quero esse lugar. Gritos. Gente do céu, é uma experiência atrás da outra. O próprio Renato, que veio hoje vender as coisas, teve a mesma experiência quando estava mal. Um ralo que levava para o inferno. Voltou, melhorou da doença, voltou uma cordeirinha para a igreja. Perguntou o que era aquilo. Hoje frequenta a igreja. Basta ver um pouquinho do inferno que acaba qualquer coisinha sair da igreja. Basta entender no final da vida para onde você vai, que não é uma brincadeira, é dogma de fé da igreja. Eu já disse aqui quantos vão para o inferno e nós temos que insistir. Vira e mexe, encontra alguém aqui. Você não foi amigo? Ah, aconteceu. Aconteceu o quê, gente? Aconteceu o quê? Vocês estão doidos? Vocês piraram? Vocês querem ir para o inferno? É mais grave do que matar um ser humano. É o terceiro mandamento. E a partir daí, você vê os outros. A fidelidade, namoradinho que está aí, vindo para a igrejinha de mão dada, com relação sexual, que é mais grave que tudo também. Enche de capeta para todo lado. Adultério. Como é que faz? Como é que faz? E não é só, está lá namorando,
tem relação sexual, vem e confessa. Não, o demônio te amarra. Você fica cada vez mais escravo. Te leva para o inferno eterno. Olha, o purgatório já é terrível. O purgatório. Imagina o inferno, que nunca mais você sai. Eu já disse que também que minha mãe teve uma experiência com um tio, um avô meu, que eu levei ele para fazer as pazes com o irmão, levei um padre para, na época eu não era padre, para confessá-lo, estava com leucemia. O irmão, que eu não conversava há muito tempo, peguei lá no interiorzão, levei, ele abraçou o irmão, mesmo assim foi para o purgatório. Minha mãe, um dia, alguns meses depois, saiu do quarto assustada. O que foi? Seu tio, eu não estava dormindo, seu tio sentou aqui agora na cama e disse: minha filha, reze por mim, estou sofrendo muito, me ajuda. Já que ela começou a rezar mais, né, por ele, é muita dor, isso purgatório, imagina o inferno. Mas não, tudo brinca. Como é que você está esperando Jesus do jeito que você está? Com essa vida aguada, que qualquer coisa do mundo te leva para fora de Deus. O que você reza todo dia? O que você está rezando, né? O que você está fazendo de caridade, ajudando a igreja? Tem que ficar batendo na tecla. Repetitivo mas eu não sei o que acontece. É surdez? Ou é falta de temor de Deus? Vocês querem ver o inferno? Reza. Fala: Senhor, me mostra esse inferno que ele falou. Me mostra. Ele vai te mostrar. Eu duvido que você não vem para cá de joelho, sangrando o joelho, preparando para a volta de Jesus. Duvido. Eu que já vi um pouquinho do inferno com os exorcismos, cantas, capeta, né? Uma das coisas que o exorcista lá, o Duarte, faz é pôr a família inteira para ver um exorcismo. É a melhor coisa para converter. É cunhado pedindo perdão, todo mundo vai para a igreja. É só ver o capeta. Mas acho que é isso que está precisando. Porque não tem lógica. Não tem lógica como que é uma vida que qualquer coisa tira o foco de Deus. Não dá para entender isso. Não sei como é que pode, assim, é difícil, né? João Batista está dentro da prisão e pergunta se Jesus é aquele que é o Messias ou vem outro. Porque João Batista pregou que o machado está colocado na raiz, o machado. E Jesus veio pregando, né? Se alguém te bate, dá outra face, perdoa os inimigos. Porque Jesus não violenta o seu livre-arbítrio. Ele não violenta. O capeta, sim. O capeta não para. Quando você está lá na Araguaia, domingo à tarde, você pensou, talvez, se der, eu vou à missa. Aí começa, toma cervejinha, compadre. Toma. Mas nós vamos fazer agora o churrasquinho da noite. Come. Acaba não, mundão. E Jesus está lá, esperando você ser violento contra este mal. Das 5 horas da tarde, agora não dá mais. Agora eu vou ficar aqui. O inferno faz festa. A canastrinha domingo, não, só mais uma. Está empatado. Isso já é 5 horas. Joga. Vocês tinham que ouvir o demônio falar, ver como é que ele fala. Se pena que o bispo aqui nunca deixou fazer exorcismo. Não, estou dispensando um monte. Não é porque não tem capeta, não. Me liga, eu estou mandando para um ali de Joviânia. Mas eu ia chamar os 6 aqui, vai fazer um aqui, no meio dos 6. Para ver se acorda. Porque vocês estão achando que não tem inferno. Só pode ser isso. Só pode ser. Eu não sei o que está acontecendo. Gente que vem, de repente, bluf, não vai nem um domingo, não reza. Vai, vive a vidona dele. Lá em Portugal, punha o pano na boca da pessoa. Acho que aqui eu vou fazer
deixando o capeta falar à vontade. Pra vocês entenderem um pouco o drama. Né? O drama que é. O desejo que ele tem de levar as almas para o inferno. Enquanto Jesus, não. Jesus fica lá, esperando o seu sim. Você acordar de madrugada para vir mais cedo, para vir à missa. O Santíssimo, quando você passa, parar o carro. Fazer uma declaração de amor, porque Ele é que te dá força para suportar tanto as paixões, a preguiça, quanto a ação do capeta. É Ele que te dá força. É Ele. E depois você faz por amor. E depois você acorda, porque você tem vontade de estar em comunhão com Jesus, porque você sabe que é a única coisa que dá paz nesse mundo, o resto não dá. A alegria não precisa de nada fora. Você fecha os olhos e fala, Senhor, eu te amo, o Senhor é importante para mim. E Ele vem com a graça dEle e te preenche de uma forma que nada lá fora preenche. A mesma forma que preenche uma esposa que cuida do marido acamado, ou um marido que cuida da esposa acamada, que não tem nada, mas consegue ser mais feliz do que o casal que está aí, todo jovenzinho, buscando só prazer e farra, né? A pessoa, a renúncia que ela oferece para Deus, faz com que Deus dê a felicidade, porque a felicidade é um dom de Deus. Deus faz feliz quem Ele quer, na hora que Ele quer, até que seja doente, até que esteja morrendo. Vamos acordar nessa vinda, que seja o último advento, que vocês estão vivendo uma vida mais ou menos, eu não sei, aqueles que estão vivendo bem, tudo bem, não é para você, mas aqueles que estão cada vez mais instáveis, qualquer coisinha larga de ir na missa, qualquer coisinha larga de rezar, pão duro, não põe a mão no bolso para nada, não ajuda ninguém. É para você isso aí. Muda de vida enquanto há tempo. E Jesus fala que não há homem maior do que João Batista, mas o menor do céu é maior. Porque João Batista simboliza o fim do Antigo Testamento, o fim desse mundo. E o menorzinho no reino dos céus é maior do que qualquer um deste mundo, porque é eterno. Né? João Batista, que Herodes matou, porque a menininha podia pedir o que quisesse e pediu a cabeça de João Batista. Ao invés de corrigir, para não ficar mal com os convidados. Olha o orgulho. Olha como é que a gente é. O orgulhoso é tapado demais, é cego. Herodes, para não ficar mal com os amigos. Aonde foi parar esses convidados da época em que ele mandou matar João Batista? E olha quem que ele matou. O maior profeta de todos os tempos. Por causa de um orgulhozinho besta. Por isso que eu boto na cabeça, você não está com nada sem Deus. Eu tenho $1 bilhão na conta. Daqui a pouco você está na cama e não adianta seu dinheirinho, seu gadinho, sua sojinha, não vai adiantar nada. Bota o espelho na frente do seu rosto e vem aqui para o único, como fez São Francisco Borja, que quando viu a imperatriz, como é que ela chama? Esqueci o nome dela, de Portugal, que era belíssima, rica, e ele foi encarregado de levar o corpo para enterrar, tinha 4 dias, chegou lá, estava em decomposição, ele ficou chocado, nem dormia, foi o espelho na cara dele, e ele era ricão, herdeiro de um dos ducados da Espanha, com potencial de ser rei, milionário, e ele disse, a partir de hoje, eu nunca mais sirvo quem pode se decompor, só vou servir quem não morre mais. Cristo. Deixou tudo, virou religioso. São Francisco, virou santo, né? São Francisco Borja. Depois você vai lá. Não adianta você achar que você está podendo. Vou acordar de madrugada e vou dormir tarde, sem rezar, sem fazer nada. Caridade, não reza um terço, não lê a Bíblia, não faz nada. Aí depois acha que está seguro. Basta 1 milésimo de segundo. Olha lá na Austrália, estava na praia, sei lá quantos mortos. Chega um cara doido, dá um tiro, está no cinema,
Os jovenzinhos lá de Mineiros, aquaplanou, virou carvão. O que vai virar? O juízo particular. O que vai contar agora? Se eles eram de Deus ou não. Se foi de Deus, ótimo. Vai para o céu. E se não foi? É 1/1000 de segundo, a sua vida vira para a cabeça para baixo. Acorda. Mas tá bom. Sem mais o que fazer. Creio em Deus Pai,